Que bom foi a gente se reunir um pouquinho aí, né? Para poder fazer uma prévia do tema dessa tarde. E como foram os grupos aí? Foi interessante poder discutir um pouco sobre o tema de hoje? Tinha algumas perguntas aqui, né? Acho que vocês puderam se envolver com ela um pouquinho. Você considera tendo uma boa comunicação com as pessoas? Em que aspectos você ainda poderia crescer? Haveria hoje ao meu redor, ou ao seu redor, alguém para eu levar palavras de vida, restauração de fé? É difícil fazer isso? Me parece que essa foi uma das perguntas assim que o pessoal se deteve um pouco. Porque, embora muitas vezes a gente perceba que tem gente ao nosso redor precisando de alguma palavra que a gente possa oferecer, às vezes a coragem para a gente falar, ou para a gente poder entrar num aspecto que é totalmente individual de uma pessoa, né? A gente quer entrar num aspecto ali muito particular. Isso talvez seja uma das maiores travas para a gente poder conseguir cumprir esse passo especial aqui de uma boa comunicação com quem a gente percebe que precisa. E como vai a minha comunicação com Deus? É possível melhorar isso? Aqui vai uma avaliação muito pessoal, particular, é claro, assim, no sentido de você perceber como é que você tem hoje a sua comunhão com Deus, seu relacionamento com Ele, e se há passos a você dar para poder melhorar nesse sentido também. Eu tenho certeza que esse diálogo de vocês foi válido em algum momento, em alguma coisa, algo foi externado aí que com certeza você vai poder carregar para a sua semana, para poder, com base nisso, dar os passos necessários para uma vida bacana de boa comunicação. Nós temos um tema pela frente, o nosso título é Comunique-se com Amor. Temos aí um primeiro parágrafo que diz assim: a comunicação entre pessoas não é algo fácil, mas ela é o quê? Possível. Nós sabemos que basta uma palavra errada e tudo que se construiu pode vir abaixo rapidamente. Ou seja, palavras certas, pode colocar? Palavras certas, em tempo certo, são como o quê? Desculpa, tinha algo a dizer antes ali, né? Então vamos falar do que está na tela, depois vocês completam aqui comigo, tá bom? Esse é um diálogo de WhatsApp que eu puxei na internet para vocês aqui. Vejam só. Meu bem, já buscou os pirralhos? Aí a menina, eu tenho que buscar, pai? Número errado, espera, era para sua mãe, não era para você. Ok. Espera, que pirralhos? Ana e eu? Sim. Pai, como você é chato. Sim, agora não tem mais o que fazer, né? Ele já falou o que não devia. Larissa, feliz aniversário, linda. Que Deus te elimine. Nossa, sua falsa. Mal agradecida, o que foi? Que Deus elimine você e ilumine. Desculpas, né? Ou seja, pequenas palavras, vamos colocar. Oi, tudo bem? Adorei ontem. Ao ânimo da outra pessoa. Legal. Você vai hoje? Estou animada. Mais tarde. Nos vemos lá, né? Joinha. Você tá brava comigo? Não. E por último, ei, deixa eu te mandar uma frase bíblica. Oi, amor, pode mandar. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, e eu cairei fora. Acabou. Comunicação, gente, é uma coisa incrível, né? A gente com poucas palavras ou se utilizando de ferramentas às vezes bem simples, consegue expressar coisas tão especiais, né? E a gente vê que não só por essas pequenas amostras aí de conversas aí, mas por outras também, a gente pode muitas vezes estabelecer bons diálogos ou maus diálogos. Agora sim, vamos completar a nossa frase. Pode colocar: palavras certas em tempo certo são como o quê? Combustível certo que move os relacionamentos. Isso é a boa comunicação. Vamos lá. Eu tenho uma pequena experiência, assim, de que um amigo veio até São Paulo para dar continuidade a um tratamento que sua filhinha recebia num hospital especializado aqui em São Paulo. E esse casal ficou lá em casa durante alguns dias até que tudo se resolvesse. E era um tratamento que de vez em quando eles vinham, iam e tal. Numa fase final a gente pôde já contribuir estando aqui em São Paulo, recebendo eles, enfim. E numa dessas situações em que eles estavam na nossa casa, era o momento deles irem embora. Então chegou aquela hora, nós nos despedimos, e aí, em dado momento, eu falei para ele assim:
só não esquece de passar no posto. Ele tinha comentado que o tanque estava vazio. Então, olha, abasteça o carro, porque você vai precisar chegar bem, certo? E ele foi. No que estava ali no posto de gasolina, falou, olha, enche o tanque. Beleza. Álcool ou gasolina? Como é que está o preço aí? Aqui em São Paulo, álcool. Beleza. De repente, está ele pegando a estrada e o carro começou a dar uns trancos, não estava legal. Qual era o problema? Ele estava acostumado a andar no carro que era flex, aquele carro era só gasolina, ele encheu o tanque de álcool. E a questão toda é que na estrada, ele só se deu conta disso quando a coisa estava feita, né? E aí ele falou assim, ele me ligou e falou assim, olha, a gente mal está saindo da cidade, mas o carro não está legal, eu lotei o tanque de álcool. E esse carro é gasolina, e agora? O que eu faço? Agora não tem o que fazer, né? Vamos lá na oficina, que eu tenho um conhecido, a gente vai lá e vamos ver o que a gente pode fazer. E aí ele trouxe o carro como pôde, nós fomos para a oficina, e o problema todo é que aquele carro tem um sistema de segurança para não deixar ninguém roubar combustível. Então, não é enfiando a mangueirinha e colocando galão por fora que aquele combustível ia sair, não. E a questão toda é que para você poder desmontar, chegar no tanque, aquela coisa toda, arranca o banco de trás, vai lá embaixo, o acesso que você tem para o tanque é minúsculo, é só o da bomba e não sei o que. E aí, a miséria é feita, né? Difícil de resolver o problema. Até que então, alguém lá teve a ideia de aproveitar a própria bomba do carro, começar a bombear a partir da bomba do carro a gasolina para fora, o álcool para fora, e encher então o galão de pouquinho em pouquinho até que aquele combustível estivesse todo saindo ali. Amigos, combustível errado não nos leva para frente. A mesma coisa é a ideia da nossa comunicação. Se a gente não se comunica bem, já dizia Chacrinha, o que acontece? Se estrumbica, a coisa não vai para frente, não funciona. Nós precisamos ter o combustível certo nas nossas comunicações. E é sobre isso um pouquinho que a gente vai tratar hoje. Tiago, capítulo 3, verso 8. Tiago, na verdade, o livro de Tiago na Bíblia, ele é um livro considerado um livro até mesmo de sabedoria, dado que ele tem um conteúdo que é muito próximo do que é oferecido para nós nos livros do sábio Salomão, Provérbios, Eclesiastes, dos próprios Salmos, que são textos pequenos com grandes ensinos. Eles são, até mesmo por sua estrutura literária, muito parecido com livros poéticos. Mas, enfim. Sendo Tiago um livro de sabedoria, em certa ocasião ele colocou assim, a língua, pode completar aí, a língua é o quê? Indomável, pode colocar. Tiago, capítulo 3, verso 8, revela que a língua é o quê? Indomável, e que através dela as pessoas são atingidas. Ele chega a fazer algumas comparações, ele fala assim, uma língua pode ser tão perigosa quanto uma pequena fagulha que chega numa floresta. Ou seja, ela é tão pequena, mas ela causa um incêndio tão grande. Começar a falar de incêndio em floresta, em épocas como as nossas aqui, pode ser até meio sensível, né? Mas só queria lembrar que o princípio aqui coisas muito pequenas podem causar um estrago muito grande. Ele chega a fazer uma segunda comparação. Pense num barco, assim como você tem ali o timão, né, o leme, tão pequeno, capaz de conduzir uma embarcação imensa por uma direção completamente contrária. Então, a ideia dele a língua, por mais pequena que ela seja, no símbolo daquilo que se fala, pode conduzir tanto a vida, quanto os sentimentos, quanto as impressões de alguém, quanto os entendimentos de alguém sobre você ou de determinado assunto, para lados que você não quer levar. Ou seja, nós precisamos ter a habilidade de poder domar a nossa língua ao ponto de que ela manifeste somente aquilo que é sábio o suficiente para poder fazer o que precisa ser feito. Aqui a gente tem um terceiro parágrafo dizendo o seguinte, que nós precisamos então encontrar pelo menos alguém que possa ser para mim e para você um modelo de alguém que conseguiu se relacionar muito bem com as pessoas através da sua comunicação. E eu quero, obviamente, trazer esse modelo na pessoa de Cristo Jesus. Há uma história, como diz um terceiro parágrafo aqui em Marcos capítulo 5, dos versos 22 até o verso 43,
que eu vou contar para vocês. Mais abaixo nós vamos ler alguns textos bíblicos. Mas esse aqui eu quero contar para vocês. O texto de Marcos 5, 22 até o 43, ele nos lembra uma história bem interessante. Havia um homem chamado Jairo, e esse homem tinha uma filha, essa menina estava muito doente. Esse Jairo era um homem importante, então um dia ele ficou sabendo que Jesus estaria passando próximo ali da sua terra. Ele foi até a pessoa de Jesus e falou assim, Senhor, por favor, vá até a minha casa e, estando comigo na minha casa, por favor, cure a minha filha, porque eu sei que o Senhor tem feito milagres, tem feito muitas coisas na vida de tanta gente, cure a minha filha. E ele então decidiu ir para ajudar aquele homem. Mas o que é interessante para mim é o que começa a acontecer. Pelo que Jesus foi com ele, a partir do verso 24, grande multidão o seguia, comprimindo, apertando Jesus. Então, no meio do caminho, então vocês parem para poder pensar a agonia daquele pai que tinha uma filha doente a ponto de morrer. Tudo bem? Mas no meio do caminho, Jesus está indo para lá, tinha uma multidão imensa ao redor dele. Certa mulher que havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia e que havia padecido na mão de muitos médicos e gastado tudo o que ela tinha, sem contudo nada aproveitar para a sua cura, pelo contrário, indo de mal a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás dele entre a multidão e tocou na sua veste. Dizia ela no seu pensamento, se eu somente tocar as vestes dele, eu vou ficar curada. Imediatamente se estancou nela a hemorragia e ela sentiu no seu corpo estar curada daquele flagelo. Jesus, conhecendo que de si mesmo saía poder, voltou-se para a multidão e perguntou, quem tocou nas minhas vestes? Respondeu então os discípulos, só vê que a multidão te aperta e nos perguntas, quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver a que isso fizera. Então a mulher, que sabia o que tinha acontecido com ela, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou a ele toda a verdade. Ele disse então, filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste seu mal. Estando ainda falando, chegaram algumas pessoas da casa daquele homem que era um dos principais da sinagoga, a quem disseram, a sua filha já está morta. Por que você ainda incomoda o nosso mestre Jesus? Porém, Jesus, tendo ouvido essas palavras, disse ao principal da sinagoga, não temas, creia, somente creia. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, João. Tendo chegado à casa daquele homem, viu o alvoroço, muitas pessoas choravam, pranteavam. Ao entrar, ele lhes disse, por que vocês estão assim, causando este alvoroço e chorando em tal altura? A menina não está morta. No meu entendimento, ela só dorme. Mas riram da cara dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos daquela casa, tomou consigo o pai, a mãe e aqueles 3 que vieram com ele e entrou onde estava a menina. E tomando ela pela mão, disse assim, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos, levantou-se e começou a andar. Então ficaram assombrados todos com o que havia ocorrido. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém falasse aquilo. E falou, deem de comer para ela. É interessante como a gente, às vezes, olhando para essa história, pensa assim, mas o que tem a ver isso com a comunicação? É que assim como Jesus, algumas pessoas ao nosso redor, às vezes, estão clamando por uma palavra. O pai falou assim, minha filha está em desespero, doente dentro de casa, ela vai morrer. Me ajuda? Às vezes não tem alguém dizendo que tem uma filha em casa morrendo para você poder ajudar. Mas às vezes tem gente dizendo para você, eu estou morrendo por dentro, eu estou precisando de ajuda.
Às vezes tem alguém que trabalha perto da gente, que está ali no nosso convívio da família, que está dizendo assim, eu preciso sentir um pouco mais de amor, você vai continuar virando as costas para mim? Às vezes tem alguém que a gente convive, não sei, na nossa vizinhança, que é alguém que a gente sabe que as brigas estão intensas lá dentro, mas a gente passa como se nada estivesse acontecendo. Amigos, algumas pessoas clamam igual aquele homem clamou. E sabia que uma palavra, creia, não temas, acredite, vai dar certo, confie em Deus, seja humilde. Talvez alguma palavra de acolhimento, ou quem sabe até mesmo o silêncio, mas as palavras sendo ditas através dos seus gestos de acolhimento a alguém, não poderiam estar comunicando amor às pessoas para que elas se sentissem tão acolhidas como alguém que fala e consola. A ideia que eu quero extrair aqui de Jesus é que a gente vê um homem desesperado, mas enquanto Jesus está indo ajudar aquele homem, tem mais gente desesperada no caminho. Tem uma mulher sofrendo, doente, que Jesus para e fala assim, mulher, que bom que você fez o que fez. A sua fé te salvou. Você saiu da sua casa, você acreditou que eu podia fazer algo por você. Que bom, eu valorizo as suas tentativas. Você foi no médico, gastou tudo que tinha, não deu certo. As pessoas estão achando que você mesmo é até uma louca de correr atrás para que alguns sonhos seus se realizem. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Você veio à fonte certa e por isso a sua fé te salvou. Tem tanta gente ao nosso redor que às vezes está se agarrando naquilo que pode para poder tentar resolver algumas coisas. Está se apegando às oportunidades que aparecem para conseguir respirar um pouquinho em meio a esse mundo que parece que a gente está afogando. E a gente deveria animar alguns corações que vivem ao nosso redor, de gente que está pertinho da gente. A gente pode falar assim, que bom que você continua tentando, que bom que você está persistindo, que bom que você está continuando, que bom que você é alguém que está acreditando que as coisas podem ser melhores amanhã do que estão sendo agora. Jesus falou para aquela mulher, não só porque ele tinha curado, mas ele falou assim, mulher, não só chamou ela de mulher, mas chamou ela de filha. É a única mulher chamada de filha na Bíblia. Filha, a tua fé te salvou. Você tem pai, você tem alguém que cuida de você, você é alguém especial nesse mundo. Você não está sozinha. Você tem alguém que pode ser por você. Veja o teor da comunicação de Cristo. Quando ele chega naquela casa, vê o tumulto, todo mundo desesperado, a menina morreu 12 anos, isso é uma tragédia. E quando ele chega lá, mas por que está todo mundo nesse alvoroço todo? Porque a menina morreu e a gente está aqui preocupado. Ele, calma, gente. Como Jesus muitas vezes falou na Bíblia, morte é um sono. E Jesus multiplicou isso mais uma vez, ela está dormindo. Mas só quem tem poder pode acordá-la. As pessoas começaram a rir dele. Pessoas incrédulas. Pessoas que não tinham noção de quem era Cristo. Ou se tinham, sabiam a força da morte. Mas o interessante é que quando Jesus chega, ele se apresenta, e ele então, quando se apresenta, ele fala, menina, levanta, sua família quer te ver. E com aquelas simples palavras, ele ainda fala para os pais, deem de comer para ela que ela deve estar com fome. Quer dizer, o cuidado familiar, ele chega e ele acrescenta. Quem não acreditava, fica agora impressionado e falando assim, é verdade. As pessoas que não os respeitavam, saem dali agora respeitando ele. Amigos, se nós tivermos uma comunicação correta, uma comunicação que é movida pelo amor, vocês podem ter certeza, nós não precisamos batalhar até mesmo para que as pessoas nos entendam. Elas vão nos entender pelo fruto daquilo que nós geramos. Não é fácil, porque nós não somos perfeitos. Não é simples construir isso. Eu só quero dizer para vocês que é possível. E se é possível para muitas pessoas que tentaram e conseguiram, é possível para mim. É possível para você construirmos um relacionamento de diálogo com as pessoas, de interesse pelas pessoas, de modo com que, no final das contas, nós resumamos tudo isso numa palavra chamada amor. Vejam só o que os pontos que nós vamos completar aí nesse terceiro parágrafo. Jesus, através dessa pequena jornada, ele fez a tristeza dos pais se tornar em quê? Alegria, pode completar.
fez a incredulidade das pessoas se tornarem quê? Em respeito. Fez a morte se tornar em vida. E certamente isso é o que ele deseja ensinar a mim e a você. As nossas palavras, sabe, no dia a dia, elas também podem curar, elas podem restaurar a fé de algumas pessoas, pode fazer renascer a esperança, pode trazer alegria também. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Se alguma coisa ao seu redor hoje não vai bem, saiba que talvez uma palavra sua pode transformar o coração de quem você acha que está triste, chateado, passando por um momento difícil. E se é você quem está precisando, se aproxime daquelas pessoas que você confia, para um pouquinho com elas e fala, mas não fica calado, porque se você não abre o teu coração, não entra aquilo que você precisa para fazer as coisas ficarem um pouquinho melhores. Então se abra com as pessoas que você confia e pode ter certeza que nessas tentativas Deus vai estar te observando e vai estar validando todas elas, te ajudando a ser uma pessoa mais confortada. Pode ter certeza disso. Então assim, considerando os diálogos de Jesus na Bíblia, nós vamos trazer aqui 3 pontos que resumem muito bem alguns dos princípios de comunicação de Jesus. Só para poder dar validade ao que a gente vai estudar aqui, essa pequena mensagem de hoje, ela foi baseada num livro chamado 40 Dias de Amor. Esse é um livro que foi lançado como uma jornada para que você faça 40 dias. E ele é baseado justamente nos encontros de Jesus e na maneira como ele amava, se comunicava com as pessoas, se relacionava, se interessava por elas. É um livro de uma transformação especial. Esse nosso resumo aqui compreende uma pequena parte dessa parte da comunicação de Jesus. Então ali talvez uns 3, 4 capítulos do livro. E eu quero compartilhar com vocês então esses passos que o livro nos traz ali como uma base, né, para a gente poder entender como é que Jesus ele orienta para que as nossas comunicações sejam melhores. Primeiro ponto, o fundamento da comunicação é a confiança. Então vamos lá. Nós precisamos de ter seriedade naquilo que nós falamos com as pessoas. Vejam só o texto bíblico que eu trouxe para vocês aqui de Mateus, capítulo 5, verso 37. Diz assim: seja o seu sim, sim, e o seu não, não. O que passar disso vem do maligno. Não é de Deus. Você talvez poderia me perguntar assim, mas existe sim que parece não? E não que parece sim? Tem. Principalmente quando a gente não confia nas pessoas com quem nós estamos falando, ou então quando nós não estamos recebendo a confiança que necessitamos para que o diálogo flua com um pouquinho mais de tranquilidade. Essas vezes é até um processo de fuga da pessoa. Começar a falar que o sim é não e o não é sim. A Bíblia traz uma orientação. Seja o seu sim, sim. Seja o seu não, não. Em outras palavras, fale a verdade. Porque a verdade constrói a confiança. Se você não abre o jogo, se você não fala a verdade, se você não diz como as coisas são, você não consegue construir um ciclo de confiança. Porque a confiança, gente, ela é a base de tudo para os nossos relacionamentos e as nossas comunicações serem melhores. Se a gente, ao longo da vida, toma diálogos ao ponto de não conquistarmos a confiança das pessoas pela verdade, em algum momento, essa torre que a gente está construindo, ela vai cair. E sabe onde que ela vai cair? Em cima da nossa cabeça. Enquanto mais verdadeiros nós somos, mais confiança nós temos um no outro. Enquanto mais mentiras nós falamos, podemos até construir alguma coisa, mas é construir uma casa, uma torre, uma ponte que vai cair em cima da nossa cabeça. O conselho de Cristo Jesus aqui é que eu e você falemos a verdade independente das situações. Aqui a frase que eu trouxe é até bem forte, porque diz assim: afinal, quantas mentiras são necessárias para deixar de confiar em alguém? Na sua vida, quantas mentiras são necessárias para deixar que você confie em alguém?
Quantas? Normalmente a nossa resposta é o quê? É uma. Eu tenho até mesmo referências bíblicas de indivíduos que ouviram a mentira várias vezes. E mesmo assim insistiram em se relacionar com quem mentia para eles. Mas se deu mal bonito. Assim, mesmo. Um desses personagens foi Sansão. Lembra do relacionamento dele com Dalila? Que terrível que foi? Ele contava os segredos dele para ela contava para os outros. Isso aconteceu com ele na vida dele várias vezes. A esposa dele, Dalila, no caso, esposa não, a mulher que ele se relacionava, Dalila, era subornada, e aí ele contava e ela falava. Mas aconteceu não foi só uma vez, não, aconteceu 3 vezes. Até que na última, ele falou de verdade o que se passava na vida dele, a concentração da força dele, um voto que tinha feito com Deus, enfim. Então, quando ela raspa os cabelos dele, aí acabou a força dele, aquela situação toda, enfim. Alguém que insistiu em se relacionar com quem mente. Está aí um caso que não vai dar certo para mim nem para você, e eu acho que para a maioria de quem vive nesse mundo, tá certo? Agora, quando a gente está disposto a se relacionar com pessoas que falem a verdade, temos que ser nós os primeiros a falarmos verdade também. Então a gente espera muito do outro, já repararam? Ah, o camarada não foi verdadeiro comigo, então aquela mulher, né, é mentirosa. Mas bem, e você? Quem é você? Como é que é você? Como é que é o teu comportamento? Como é que é a sua índole? Você é verdadeiro? Você só espera que os outros sejam verdadeiros com você? Porque tem muita gente que vive nessa expectativa e nesse mundo, né? Ah, eu quero que as pessoas sejam honestas comigo, fiéis comigo, mas não contribui um centímetro para que a coisa do lado dele ande também. Então é necessário que nós sejamos aquilo que nós esperamos que os outros sejam. Então, verdade, amigos, é a base do processo da construção de uma confiança, e essa confiança, ela estrutura bons diálogos para relacionamentos saudáveis. Segundo ponto, a melhor comunicação sempre vem do coração. Veja bem, a melhor comunicação sempre vem do coração. Isso aqui daria pano para manga. A gente poderia entrar profundamente nessa questão aqui. Porque quando a gente fala que a comunicação, a melhor delas, vem do coração, eu não estou aqui estabelecendo um diálogo com vocês de que a melhor comunicação é aquela que é movida pelas emoções. Não é isso. Coração aqui está falando, a Bíblia faz esse paralelo sempre do coração como centro das emoções. Mas nós sabemos que tudo acontece onde? Aqui, tá certo? Na nossa mente. Porque é na nossa mente que nós sentimos, as emoções estão concentradas também ali. Então, veja bem, quando eu e você conservamos algumas coisas no nosso coração, na linguagem bíblica está dizendo que você está conservando essas coisas onde? Na sua mente. Então agora verifique comigo o que é que o texto fala. O texto bíblico de Mateus, capítulo 12, verso 34. Diz assim: a boca fala do que o coração está o quê? Cheio. Jesus estava num diálogo aí com alguns indivíduos extremamente difíceis. Ele começa esse diálogo até falando assim: ei, como é que pode uma árvore ruim dar fruto bom? Eu nunca vi isso. Eu já vi árvore ruim dar fruto ruim. Árvore boa dá fruto o quê? Bom. Porque nasce como fruto aquilo que ela é por dentro. Se ela é ruim, ela vai dar frutos ruins. Então, como é que pode alguns indivíduos quererem dizer coisas boas se estão só acostumados a falar coisas ruins? Então, presta atenção. O que Jesus estava falando aqui era o seguinte: nós precisamos cultivar na nossa mente e no nosso coração, coisas boas, para que as nossas palavras reflitam a bondade que existe dentro de nós. Então, conserve, alimente a sua mente com coisas que sejam boas, para que a sua língua, a sua fala, aquilo que você diz, reflita, transborde aquilo que se passa dentro de você. Há uma conexão direta entre a boca e o coração. O coração afeta a boca, assim como a boca afeta também o coração. E nós precisamos tomar cuidado, principalmente com as coisas que nós desejamos, porque os nossos desejos, eles vão tomar conta da nossa vida, da nossa mente, e vão ser, com certeza, assunto e vão ser o teor da nossa comunicação.
Amigos, certa ocasião, eu estou me lembrando disso aqui agora. Eu ouvi um comentário e assisti um trecho daquele Alice no País das Maravilhas. Tem um momento em que aquele, o de palha lá, como é que chama? O espantalho. O espantalho, ele estava ali tendo um diálogo, que tinha um de lata, né? Tinha um espantalho. Ele está tendo um diálogo ali, que alguém fala assim, ei, deixa eu ver o que tem debaixo do seu chapéu. Porque como ele é de palha, o que será que tem dentro da cabeça dele, né? Aí quando um camarada pegou e tirou o chapéu daquele espantalho e falou assim, ih, só tem lixo. Aí fechou o chapéuzinho dele de novo. Tem gente que, se nós tirássemos o chapéu, encontraríamos o quê? Lixo. Algumas pessoas alimentam a sua mente, ou seja, o seu coração, com lixo. O que você acha que vai transbordar dessa pessoa? Lixo. Pessoas que se alimentam da sensualidade, através de todos os recursos possíveis. O que você acha que vai transbordar da boca dessa pessoa? Sensualidade. Indiscriminada. Uma pessoa que só se alimenta de violência. Se abre a cabeça dela, só tem violência lá dentro para você poder assistir. O que vai transbordar dessa pessoa? Violência. Pessoas que se alimentam de coisas boas, onde conservam coisas boas no seu coração, vão transbordar aquilo que é bom. Se a gente começar a falar de Deus e a se alimentar de Deus, o chapeuzinho, quando for erguido na nossa cabeça, vai revelar às pessoas que nós temos Deus dentro de nós. Da mesma maneira, o amor, a fidelidade, a honestidade, o companheirismo, o afeto, o altruísmo, tudo isso tem que morar primeiro dentro de nós, para que isso transborde do nosso coração, através da nossa fala ou das nossas comunicações. O primeiro foi, nós precisamos construir confiança pela verdade. Isso ajuda as nossas comunicações a serem melhores. Então, às vezes, por exemplo, a gente está falando aqui para tanta gente que às vezes está com um casamento meio desestruturado, as conversas ali não estão muito boas, o assunto, né? Está meio truncado ali as conversas, não consegue se desenvolver melhor. Amigos, comece a construir verdade e confiança. Os relacionamentos tendem a melhorar. De igual forma, se alimente daquilo que é bom, para que o que sair de você sejam coisas boas. E não fiquemos esperando só que os outros façam isso, mas sejamos nós os primeiros a mover essa engrenagem. E terceiro ponto, a comunicação que impacta é qual? A honesta. Tá certo? Quero ler o texto bíblico que está aqui, de João 3, verso 3. Em resposta, Jesus declarou assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se ele não nascer de novo. Esse diálogo, eu fico pensando que eu acho que foi um dos mais duros que Jesus teve. Um camarada muito importante chamado Nicodemos foi procurar ele de madrugada, porque já tinha suas razões ali sociais, né, para que ele não fosse visto conversando com Cristo. Então ele foi procurar na madrugadinha, foi procurar, bateu talvez na portinha onde é que Jesus estava dormindo lá, preciso falar contigo, qual é a questão? Bom mestre, aí começou aquele diálogo floreado, Jesus olhou bem para ele e falou assim, amigão, deixa eu te dizer uma coisa, eu preciso te falar uma coisa que você olhe nos meus olhos, eu quero te dizer uma verdade, não há como ver o reino de Deus, amigo, se você não nascer de novo. Ele tentou até dar uma escapadinha e falar assim, quer dizer que eu tenho que voltar para o ventre da minha mãe, nascer dela de novo? Não, filho, eu não estou falando isso. Você tem que nascer da água, você tem que nascer do Espírito, você tem que ser transformado, você tem que ser lavado, você tem que ser um camarada que passe por uma transformação espiritual, uma transformação de história, que os seus pecados sejam deixados para trás, e meu amigo, que você viva agora uma vida nova. Não é que você vai ser perfeito, mas para de enganar a sua mente de que o simples fato de você existir, ter talvez uma importância social, ter talvez algum dinheiro, ter algumas posses, ter algumas autoridades, você vai ser alguém que vai receber de Deus um prêmio soberano. Não é.
se você não nasce de novo para ser uma pessoa nova, se você não renova o seu ser, não tem como você ser alguém que vai receber de Deus aquilo que você espera. Porque sendo aquele homem um líder religioso, ele falava assim, pelo fato de eu trabalhar com as Escrituras, isso me garante que eu vou para o céu. O fato de eu aconselhar pessoas já me dá a garantia de que eu estou sendo bom com os outros. O fato de eu ser uma pessoa, um sacerdote, já me coloca numa posição superior. Ele falou assim, não coloca. Você tem que ser alguém que nasça de novo, porque quem eu estou vendo na minha frente não recebe de Deus o prêmio soberano. Então, deixa eu falar uma coisa para vocês. Acho que é fácil falar isso com alguém? Conversa dura essa, né? Que a gente dificilmente tem até com quem vive dentro da nossa casa, porque são coisas que ferem, que jogam, né? Vão lá dentro assim. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Sabe por que Jesus estava sendo honesto? Sabe por que Jesus teve condições de falar a verdade e expor as situações? Porque Jesus tinha uma coisa com ele. Que eu quero pedir que vocês completem aí no guia de vocês. A palavra-chave aqui é o quê? Sinceridade. Pode colocar. Sinceridade. Que só deve ser usada quando embrulhada de amor. Pode escrever. Embrulhada de amor. Sinceridade só pode ser usada quando ela estiver num pacotinho bem bonito, com um laço vermelho, não é assim? Com bordas douradas de amor. Se você é alguém que só fala a verdade, doa a quem doer, você talvez seja uma arma letal para destruir quem está na sua frente. Eu falo mesmo, não estou nem aí com as pessoas. Eu digo mesmo, quero saber dos resultados. Eu falo mesmo, falo. Tem até um caso interessante que uma vez aconteceu, de uma garotinha bem pequenininha, a Carol, lá da minha terra, e nós estávamos num aniversário, e ela era pequenininha, né? Deram para ela um presentinho que ela queria, mas não era bem do jeito que ela queria. E aí ela chegou e falou assim, ei, você me trouxe esse presente horrível, eu não quero esse presente. Aí ela chegou para Fernanda, minha esposa, e falou assim, eu falei na hora. Uma menina desse tamanho. Eu virei e falei assim, meu pai, que coisa, né? Ela falou, mas se nós somos apenas frios no falar, sem ter um interesse da transformação do outro, sem ter na nossa voz as lágrimas que nós precisamos para que o outro entenda que a nossa ação é de bondade, é melhor não dizer nada. É melhor ficar quieto e não dar o passo. Construa primeiro dentro de você a quantidade de amor necessária para que toda palavra sua seja não uma flecha, mas seja uma boia salva-vidas, onde você lança para que a pessoa possa se agarrar e naquilo construir uma nova jornada e se salvar do seu afogamento. Amigos, isso é um estilo de vida. Se comunicar com mais amor não é uma coisa que acontece do dia para a noite. É um exercício diário. Nós vamos ter que nos acostumando com isso. Tem algumas coisas que eu e você já podemos começar a fazer agora. Agora. Eu não sei se no seu histórico, na sua vida, você está precisando mais construir confiança. Porque talvez isso foi quebrado em algum momento. Eu não sei se você está precisando preencher mais a sua vida com coisas que te ajudem a transbordar o melhor que já existe dentro de você, que você tem ou que pode ser acrescentado. Eu não sei se você está precisando de ser mais honesto com amor. Então deixa eu te falar uma coisa. Se algumas dessas coisas te faltam, seja bem-vindo ao time dos incompletos. Porque todos nós sempre temos um ponto desse. Por mais que já tenhamos iniciado a ser transformado, melhorado, acrescentado. E o meu desejo para você essa semana é que a sua vida seja uma vida de uma comunicação amorosa, baseado nesses princípios de Cristo Jesus. Talvez você vai sair daqui, vai chegar na sua casa e vai poder talvez fazer a diferença lá na vida de alguém com uma palavra.
ou vai chegar no seu trabalho, ou talvez já esteja até passando na sua mente o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, não desista. Faz porque dá certo. Mas esteja preparado, como diz o ponto 3, para poder colher rejeição ou aceitação. Embora você faça, alguns ainda podem chegar ao ponto de rejeitar tudo aquilo que de bom você quer oferecer. Sabe o que nós temos que fazer? Orar por essas pessoas e pedir que Deus dê a elas a compreensão que talvez você tenha alcançado aqui, ou a compreensão que você já alcançou ao longo da sua vida. Acho que nós precisamos construir isso para termos uma comunicação amorosa e muito melhor do que está sendo até aqui. Eu tenho aqui até mesmo a proposta de uma oração para a nossa semana. E é com essa oração que eu gostaria de terminar a mensagem dessa tarde. Eu gostaria de convidar você que fechasse os seus olhos comigo, respeitosamente, para que nós pudéssemos fazer essa oração a Deus e assim pedir que tudo isso seja efetivo e seja válido nas nossas vidas. Vamos orar? Senhor, nos ensine a falar como Jesus falou. Preencha, ó Deus, o nosso coração com tudo aquilo que o Senhor deseja que de nós transborde. Que as nossas palavras, ó Deus, sejam para trazer o bem ao nosso lar, aos nossos amigos e àqueles a quem o Senhor nos apresentar. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.